Olá, o meu nome é Pedro do Nascimento Azeredo e eu estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal. Eu peço a você que está vendo aqui esse vídeo para fazer uma inscrição para ajudar o meu canal a crescer. Hoje eu estou aqui em cima de uma montanha, essas casas assim que você está vendo, eu estou em cima de uma montanha aqui próximo da minha casa. A minha casa, daqui não tem como mostrar, né? Deixa eu ver aqui, peraí, tem esse telhado que você está vendo aí no pé do morro, ele fica próximo da minha casa. A minha casa, uma das minhas casas, é essa casa que você está vendo ali do lado desse telhado. Tem um telhado, né, bem branquinho, aí você olha aqui pra cá, ó, tá vendo aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, ali é que é a minha casa, que é uma coberturazinha que eu tô fazendo, é uma das minhas casas que Deus está me dando condições de construir essa casa. Mas eu tô aqui em cima hoje, o meu objetivo é trazer uma palavra da parte de Deus para você que está ao alcance aqui desse vídeo. Mas primeiro eu quero mostrar para você aqui esse morro, né, onde a gente é um monte, né, que a gente ora, que tem uma torre, tá vendo aqui? Tem uma torre aqui, é um monte muito alto, e a gente aproveita para orar. Aqui tem essas torres aqui que você está vendo. Eu sei que não tem como você ver melhor, porque também o sol foi embora, né? Quando tem sol, o céu azul, a imagem é outra. E sem sol fica um pouco embaçada. E eu queria mostrar para você, eu vou te mostrar aqui na outra ponta. Aqui na outra ponta desse monte, que é esse lado de cá que eu tô aqui, perto dessa outra torre menor, né? Que tem uma torre, também tem uma torre grande ali. Daqui a pouquinho eu vou lá. E tem essa torre aqui menor. Eu quero te mostrar aqui dessa ponta. Esse lado aqui é o lado que fica em direção à Parada Angélica, em Bariê, né? Essa posição aqui que eu estou mostrando, ela já fica em direção ao Rio de Janeiro, onde tem o aeroporto Santos Dumont, onde tem a Petrobras, né? E virando para cá, a gente já vai vir em direção a Niterói. Então, como eu estava dizendo, Niterói. Agora, se virar para cá, ó, e virando para cá, ó, aí já vai virando para o lado de Piabetá, né? Que é aqui no município de Magé. E essas serras que vocês estão vendo aí, ó. Essa serra ali, ó, por trás dessa torre, tem uma serra. Essa serra lá é a Serra de Petrópolis. Subindo essa serra, a pessoa chega em Petrópolis. Agora eu estou bem próximo da torre. Tá vendo essa torre aqui, uma das menores, né, que tem aqui. E a maior é essa daqui, ó. Opa, tudo bem? Pode ser. Tá bom. E esse monte aqui é um monte que nós aproveitamos para orar. Nós temos um cristão aqui, um servo de Deus, que já está aqui falando com o Papai do Céu. Daqui a pouquinho eu vou estar orando também. É um servo de Deus. E esse monte nós usamos ele, né, para orar, para fazer a vontade de Deus. A igreja onde eu congrego, ela fica ali no Jardim Angá. Essa área aqui é a área do Jardim Nazareno. Aqui vai para Bariê, Parada Angélica. Para cá já está indo para o Jardim Nazareno. Para aqui a Raiz da Serra. E ali em cima é a Serra de Petrópolis. E aqui embaixo, né, onde você está vendo essas casas ali, é um bairro chamado, nós chamamos de Buraco da Onça, mas com certeza tem outro nome, né? É o Jardim São Paulo. Essa área aqui para ali vai para Fragoso. Se você for em frente, vai sair no Fragoso. E nós estamos aqui, né, nesse ponto aqui, onde eu comecei aqui essa gravação, para você entendendo, né, para lá Rio de Janeiro, né, aí vai vindo já para em direção aqui ao aeroporto Santos Dumont, o aeroporto lá no Rio de Janeiro, a Petrobras. Eu sei que está embaçado, nublado, né, quer dizer, não tem como você perceber bem com clareza. Mas aqui, a minha casa é essa área. Daqui, quando tem sol, dá para ver a ponte de Niterói nessa posição, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. É aqui onde eu moro, no município de Magé, tem uma visão privilegiada daqui da onde eu moro. Petrópolis, né? Petrópolis, aquela área ali, as torres. Então eu estou fazendo aqui um giro de 360 graus para que você possa entender aonde eu moro. Deus me deu essa vitória aqui nessa área. Uma das minhas casas, já mostrei. Fica ali perto daquele galpão lá embaixo. Aqui embaixo tem salão de festa, tem um outro galpão que é daqui da posição que eu estou, não tem como andar mais para frente para mostrar. Mas esse galpão ali é o meu vizinho, né? Um galpão vizinho. E a minha casa fica uma das minhas casas, essa que tá com esse tijolo vermelhinho aí, né? Que você tá vendo aí do lado direito desse galpão. Essa casa que tá
dá para ver um telhadozinho branco em cima, que é uma cobertura, né? São 3 lajes e a cobertura. É uma coisa que Deus me deu. Mas o que eu queria falar não é da minha vida particular. Se eu estou fazendo uma apresentação para que você saiba. O que eu queria falar aqui é da palavra de Deus. Muita gente aceitaram Jesus como Salvador, estava aí nos vícios, estava na macumba, comendo carniça. Eu falo isso porque meu pai, ele já falecido, mas meu pai foi nascido e criado na macumba. Nossa família é família de negros. E antigamente as pessoas, cerca de 100 anos atrás, a maioria dos negros, né, 99% dos negros só conhecia o espiritismo, a macumba. E por que a pessoa negra conheceu a macumba? Todo mundo conhece a história do navio negreiro, todo mundo sabe da história. A história da escravidão no Brasil. A escravidão, o navio negreiro desembarcou na Bahia, em outras cidades do nosso país, mas primeiro foi na Bahia, um montão de negro. E esses negros aqui numa terra desconhecida, num sofrimento que todo mundo conhece, muito grande, né? A história, quem estuda sabe o que significa a escravidão no negro. E esses negros não tinham saída. E lá na África, todo mundo que conhece aí o continente africano, sabe que no continente africano nós vemos aí criancinha magrinha, seca, um troço de uma doença total, né? O peito da mãe da criança, aquilo seco, uma fome cruel. Por que o negro vive uma situação dessa? É porque é preto? Não. Não é porque é preto, não. É porque ao invés do negro escolher Deus como poderoso, Deus como Salvador, Deus como alguém que pudesse protegê-lo, o negro foi escolher, sabe, que é o espírito maligno. Foram buscar o espiritismo, foram buscar a macumbaria, a feitiçaria. E por causa de buscar essas entidades, infelizmente, essa é uma realidade. Quem buscou isso? Obviamente que Deus não ia proteger aqueles que buscam essas coisas. Quando nós procuramos ver na história, quem é o povo que mais tem doença e peste mais grave? Você vai ver que é o povo do continente africano. A AIDS veio da onde? A febre amarela, todo tipo de doença que a gente conhece, a AIDS, veio da onde? Veio daquele povo que escolheu a feitiçaria. E meu pai era um desses. Para piorar a situação, o macumbeiro que leva a macumba a sério, que come carniça, que faz bruxaria aí no cemitério, que genjua, que leva aquilo a sério, o diabo opera mais. Então meu pai flutuava, pisava na brasa, o fogo não queimava. Meu pai vivia uma situação que achava que ele era melhor do que todo mundo, porque ele tinha poderes que o diabo dava. Mas um certo dia, quando meu pai viu os crentes pregando o evangelho, falando que Jesus salva, meu pai resolveu matar os crentes. E chamou os bruxos mais renomados, aqueles bruxos que tinham uns poderes, né, sobrenaturais. Tem gente que diz que macumba não existe, mas a macumba existe porque o diabo existe. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a intenção dele é destruir mesmo. Se uma pessoa, um bruxo, botar o nome de uma pessoa na magia negra e fazer pedido aos demônios, essa pessoa vai morrer, né? A menos que essa pessoa é um chamado de Deus, porque na realidade existe muita gente que está na macumba, que está no catolicismo, que está aí no tráfico, que está numa situação de derrota, mas essa pessoa tem um chamado de Deus. Paulo matava crente, mas Paulo era escolhido desde o ventre da mãe para fazer a obra de Deus. E meu pai resolveu então tirar a vida dos crentes. Mas aí o diabo, ele é mentiroso. Mas na hora de tocar em crente, o diabo fala a verdade. E o diabo avisou aqueles bruxos, avisou aqueles macumbeiros renomados, que contra crente não. Porque quem tocar em crente, o diabo mata. E meu pai então perguntou, mas espera um pouco, nós que pisamos na brasa e o fogo não queima, nós que fazemos isso e aquilo outro, né? Toma 5 litros de cachaça e não fica bêbado. A gente pede para morrer alguém e essas pessoas morrem. Crente é melhor do que nós, já tem mais poderes. E eles receberam a notícia que sim, que o crente tem mais poder do que o macumbeiro. Então meu pai resolveu ir na igreja ver o poder que esses crentes têm. E quando meu pai chega na igreja, antes de botar o pé para dentro daquela porta, todos os demônios que estavam no corpo do meu pai
Pombagira, Exum Caveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Maria Padilha, todo tipo de espírito que você conhece e que na terra tem feito uma arruaça, colocado pessoa na mendigaria, no tráfico, colocado pessoa aí para fumar, beber, transformando criancinha na prostituição infantil, colocando homens casados para ser gay, coisa tremenda que o diabo tem feito. Aí esses demônios que estavam no corpo do meu pai, quando chegou na porta da igreja, pularam fora, saíram fora do meu pai. Agora meu pai vazio, sem demônio nenhum, na porta da igreja. Meu pai, que era poderoso, agora virou um Zé Ninguém, virou um nada, virou um ser humano sem poderes nenhum. E agora sem poder diante da igreja, meu querido, aonde o crente tem unção de Deus, aonde o crente tem poder de Deus. Para você que não sabe, o crente tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo de Deus, ele mora dentro do crente, e dentro do crente não mora só o Espírito Santo, mora Deus, mora Jesus e mora o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do crente. Esse crente vai mandar o morto ressuscitar, e o morto será ressuscitado. O crente vai mandar o demônio sair e o diabo vai sair. Não tem pombagira, não tem tranca-rua, não tem Exum Caveira que possa com o crente. É dessa forma que acontece. E meu pai, então, agora, na porta da igreja, chamaram, entra. Ele entrou, todos, né, parecendo uma criança, parecendo um moleque, e pegaram ele, senta aqui no banco, ele senta, entrou lá dentro. Foi Deus que te chamou aqui. Que coisa linda. Quem queria matar crente agora, começa a chorar, aquela choradeira. E meu pai chorando, e chorando, e chorando. Meu pai ali recebeu o Espírito Santo. Daí pra frente meu pai passou a ser crente. A miséria, a mendigaria, o espírito de fumar, o espírito de beber, o demônio que fazia meu pai comer carniça, agora sai de meu pai. Meu pai agora passa a ser um homem que tem poderes, mas poderes de Deus. O poder para repreender o Exum Caveira. Agora com poderes para repreender o diabo, meu pai começa a ler a Bíblia e começa a descobrir lá nos estudos bíblicos da igreja, lá nos ensinos que a igreja vai dando, e o Espírito Santo também vai revelando, vai ensinando que o crente ele é sobrenatural. O crente agora só toca em crente quem Deus quer. Se Deus não quiser, ninguém toca, tá entendendo? O crente agora pertence a Deus. E meu pai agora começa a evangelizar também. Aquele que criticava crente agora começa a pregar o evangelho. Meu pai já é falecido, mas morreu nos braços do nosso Deus. Crente, pastor, né? Ganhou muitas almas para Jesus. Meu pai morreu totalmente diferente de muita gente que tem morrido aí no tráfico, na macumba, com aquela doença na perna, aquela ferida cruel. Você que está passando por uma situação difícil. Muitas mulheres perderam o marido para pombagira, mulher bonita, novinha, até mais velha, né? Bonita, uma mulher que cuida do marido, ama o marido, e de repente ela toma conhecimento que uma outra levou o marido dela. Por que levou? Porque a pombagira entregou o marido dela para outra. O homem começa a enxergar agora que aquela outra é muito mais bonita, é bem melhor do que a mulher que sempre cuidou dele. Quando ele estava doente, quem cuidava dele era a esposa. Quando ele estava numa situação de sem dinheiro, a mulher entendia ele, não, tudo bem que come ovo frito, ou toma água com sal, ou água com açúcar, para poder sobreviver, né? Aí agora chega uma outra, quando ele ganha um dinheirinho, ou vamos tomar cerveja, ou vamos gastar nos bailes, nas baladas, no funk, e aí vai tudo embora, sem saída, a poder no sangue de Jesus. Eu queria convidar você para ir na igreja evangélica, qualquer igreja próxima da tua casa, mas se você mora na região de Imbariê, aqui em Duque de Caxias, Rua Canal da Figueira, tem uma Assembleia de Deus ali onde eu congrego. A nossa igreja tem uma matriz que fica na Rua Guarani, aqui em Piabetá. E essa matriz tem muitas congregações. E vai construindo mais, cada vez mais, né? E eu estou congregando ali em uma das congregações, que é uma igreja nova, um prédio bonito, mas porém com poucos membros ainda, mas tem já um grupo bom, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, mas ainda tem pouca gente. Cabe você, tem muita cadeira vazia, e lá cabe você. E eu queria convidar você para ir lá, às quinta-feira, nos trabalhos de libertação, onde nós estamos clamando o Deus do céu, temos orado. E no nome de Jesus, não tem capeta, não tem pombagira que possa com o crente, tá entendendo? Estou convidando você lá. Nós aqui não pregamos contra a religião de ninguém. Todo ser humano pode escolher o caminho que quiser seguir. Nós não somos contra, mas a função do crente é pregar o evangelho. E esse evangelho é pregado para todo ser humano, independente da sua religião. Eu quero dizer para você que esses nomes, Assembleia de Deus, Batista,
presbiteriana, esses nomes que você conhece, simplesmente é nome de denominação. E por que existe a denominação? Porque a lei exige que todo templo, para poder reunir os crentes que creem em Jesus, tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ é um alvará que toda igreja, todo templo tem que ter, para poder colocar crente, para poder funcionar. Senão, ele tem que ser fechado. A justiça, a lei, não permite que o templo funcione sem uma documentação adequada. E eu precisava dizer para você isso. Isso chama-se denominação, tem que estar documentado. Mas não é religião. Religião não tem poder para tirar o diabo. O diabo não quer saber se é batista, se é Assembleia de Deus, se é presbiteriano. Ele chega lá dentro, meu querido. Pega o ser humano e sai fazendo uma ruaça. Se esse ser humano não estiver com Jesus, ele tem que estar com Jesus. Existem pessoas que estavam no tráfico e, de repentemente, o chefe do tráfico falou assim: olha, você vai ter que morrer. Agora acabou para você. Engatilha a arma e aponta para a pessoa, e a pessoa, em fração de segundo, lembra: ei, se o Deus dos crentes me livrar da morte, eu vou ser crente. Que coisa linda. E essa pessoa, quando fala isso de coração, mas ele estava com medo, mas ele colocou a fé dele em Deus, ele colocou a mente dele em Deus, ele colocou o coração dele em Deus. Em fração de segundo, o Espírito Santo, a autoridade de Deus entra em ação. Aquela arma não funciona. Os bandidos perdem o poder, perdem a força. Tá entendendo? Os demônios saem. Vale a pena ser crente, meu querido. Vale a pena ser crente. João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está me entendendo? Deus envia Jesus para a terra, entregando o seu Filho para a cruz, para morrer, morte de cruz, uma morte de humilhação, para que todo aquele que cresce em Jesus, seja ele macumbeiro, feiticeiro, seja ele idólatra, seja ele a pessoa pior do mundo, aquele que já estuprou, que fez todo tipo de maldade, Deus não quer saber. Se ele crê, na hora que ele crê, é em fração de segundo. Crer não é acreditar, eu quero deixar claro. Crer não é acreditar. Quem crê é diferente. A pessoa que crê, olha só para você entender o que é crer. Uma pessoa tem um paraquedas e a pessoa olha assim, a pessoa que acredita, eu acredito que se essa pessoa pular com paraquedas de cima de um avião, ele vai chegar na terra perfeito, né, sem dano nenhum, porque o paraquedas vai existir o peso dele e tudo vai dar certo. Isso é acreditar. Mas a pessoa que pula, ele não só acredita, ele crê. Porque se ele não cresce, meu querido, ele não pulava. E se der um defeito nas alturas, se der um problema qualquer, mas quem crê não, ele pula rindo. Ele pula: eu vou pular porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu fui pai, né? Eu sou pai de 3 filhas. Agora estou viúvo, mas eu sou pai de 3 filhas. E eu me lembro quando as minhas crianças eram pequenininhas, eu botava eles num lugar assim mais alto e mandava pular em cima de mim. E a criança dava aquele pulo, né? E eu pegava no alto. Porque cria. É meu pai, vai me segurar. Entendeu? Mas se não tivesse acreditando, eu tô com medo, eu não vou. Entendeu? Crer é isso, crer é você se jogar com tudo. Quem crê em Deus, eu creio. Uma pessoa engatilha a arma, aponta na cara de quem vai morrer. E a pessoa crê, meu filho, com o coração, com a alma. Olha, Deus, se tu me livrar desta morte, eu vou fazer a tua obra, vou pregar o evangelho, eu vou ganhar uma para Jesus, vou visitar os hospitais, eu vou estar, ó Deus, pronto para fazer a tua vontade. Ei, em fração de segundo, nosso Deus, que coisa linda, meu querido. Ei, mais rápido do que um relâmpago, mais rápido do que tudo que você possa imaginar. É uma velocidade tão grande, nada atinge essa pessoa, mas ele matou os outros. Mas ele agora é de Jesus. Mas ele roubou os outros. Mas ele agora é de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar essas pessoas que têm esse defeito, tá entendendo? Ele não morreu na cruz para salvar só bonzinho, para salvar neném. Ei, tá na hora de você começar a olhar para Jesus. Aceita Jesus. Nós temos aí templo da igreja espalhado quase que em cada esquina. Tudo enquanto é bairro tem uma igreja. A cada 100 metros, talvez até menos, você vai encontrar igreja, grandes ou pequena. Não tem como você dizer: mas eu nunca vi. Escuta só uma coisa. Dia de domingo dá para você perceber o que eu já percebi. Daqui para lá e de lá para cá vem crente.
por volta de 18 horas, até umas 19 horas, 19h30, 30, você vai encontrar crente indo daqui para lá, de lá para cá, em tudo enquanto é rua, pode observar se não é, isso no mundo inteiro, que coisa linda, vale a pena ser crente, porque o crente, meu amigo, está aceitando Jesus, está evangelizando até quando está andando. Tu vai visitar um hospital lá, um doente seu, um ente querido, quando tu chega lá, você encontra crente no hospital, tem crente no presídio pregando, tem crente dentro do ônibus, dentro do trem, na rodoviária, dentro da casa, na televisão, no rádio. Ei, tem crente pregando aqui onde eu tô, em cima do monte, tem crente pregando em tudo enquanto é lugar. Você não tem desculpa para falar que nunca ouviu falar de Jesus. Aí você diz, mas eu não acredito, eu não creio, eu não acredito nesse negócio. Eu quero fazer um desafio com você que não crê, você que está passando por uma luta que não tem jeito. Você começa a acusar pastor de ladrão. Você que imagina, mas aquele pastor é assim, é pastor assado. Agora eu vou te convidar você a esquecer o pastor. E eu quero convidar você agora a lembrar de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Pega essa causa tua que não tem jeito, que você já viu que não tem solução. Começa a apresentá-la para Deus. Deus, se tu existe, eu quero ver Deus, eu quero ver. Ei, vão te chamar você de lunático, vão chamar você de maluco, vão chamar você de fanático, vão chamar você de um monte de nome feio, mas você começa a invocar o nome de Deus. Eu quero ver, 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 eu quero ver. É na hora que você vai dizer, eu quero ver com a alma, a tua lágrima vai descendo, o teu coração vai se abrindo para Deus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Deus, eu quero ver o Espírito Santo, eu quero ver essa mudança, eu quero ver, meu Deus, a minha vida transformada. Eu não estou dizendo para você ficar pedindo a Deus carro novo, faculdade, namorada ou namorado. Eu não estou dizendo para você ficar pedindo a Deus uma mansão, né, ganhar na Mega Sena, não é isso não. Eu estou falando de coisas espirituais, coisa na profundidade, coisa que só você sabe. O nosso Deus tem o poder de mudar essa história. Se tem uma trauma em tu, em nome de Jesus ela sai. Se há uma depressão, uma situação de derrota, que você vê que não tem jeito, é nessa hora que você vê que tem. Vale a pena ser crente. Vai lendo a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia que você pode baixar no celular, né? Você que tem uma internet boa, que você tem um Wi-Fi em casa, igual eu tenho, você vai na Oi, qualquer operador aí, qualquer empresa, e coloca aí uma internet boa. Ah, mas a internet está ruim, bota na justiça, faz igual eu faço. Não funcionou, a gente chama o juiz, ele faz você ganhar um dinheiro, porque tem que funcionar no nome de Jesus, né? E vale a pena você trabalhar para Jesus na hora que você vai fazendo a obra de Deus. O nosso Deus olha. Agora tem gente que fica mostrando aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, criança passando fome, pessoa morador de rua, pessoa na maior miséria, e eles começam a mostrar aquilo como se a culpa fosse de crente. Meu querido, pergunta para esses moradores de rua, qual igreja que eles frequentam, qual igreja que eles são membro, qual o nome do pastor deles. Você vai perceber que são desviados, ou então pessoas não crentes, pessoa macumbeira, não são crente. Não existe crente na miséria, não existe crente passando fome, numa situação horrível. Tem crente que passa por luta? Tem. Tem crente que passa por privação? Tem. Tem crente que passa por situações difíceis? Tem. Porque Deus prova o crente, mas na hora que o crente acha que já perdeu, o Deus que prova desce com vitória, tá entendendo? É na hora que o crente fala, ih, não tem mais jeito. Aí Deus fala, tem sim, olha eu aqui. Elias estava numa situação de morte, ia morrer. Deus enviou corvo para trazer o alimento para Elias. Tá entendendo? Deus é tremendo, meu querido. Deus envia até animais para te alimentar na hora do sufoco. Deus faz até o mendigo te ajudar. Até o diabo, meu querido. Quando Deus quer, ele obriga o diabo a fazer você ganhar, tá entendendo? Porque até o diabo pertence a Deus. Ele só toca em crente se Deus quiser. Vale a pena ser crente, meu querido. Vale a pena servir a Deus. Não tem capeta, não tem pombagira que possa atrapalhar aqueles que quer Jesus. Vale a pena. Você acha que a igreja evangélica está superlotada de pessoas boazinhas que vieram, nasceram, cresceram bem, né? Estudando, fazendo faculdade. Não é nada disso, meu querido. Essas pessoas vieram lá do fundo do poço. Essas pessoas vieram lá da miséria, vieram do sufoco, e o nosso Deus poderoso pegou ele. Vale a pena ser crente, vale a pena aceitar Jesus. Durante 3 anos e meio,
Jesus chegou aqui na terra com uma missão: pregar o evangelho somente para o povo de Israel. Só o povo de Israel pertencia a Deus. As outras nações que você conhece eram inimigas de Deus, adoravam a imagem, essas coisas feias que você vê por aí, era feiticeiro. E só o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. Mas o povo de Israel, sendo o povo de Deus, cometeram tanta coisa feia, tanto pecado, tantos crimes, que o próprio Deus já começa agora a chamar o povo de Israel de ladrão, salteador, criminoso. O povo de Israel, o povo de Deus agora começa a ficar na lista negra de Deus. E Deus então, por amor a esse povo, envia Jesus para pregar o evangelho somente para o povo de Israel. Aonde está escrito isso? Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8. Você vai encontrar essa história. Jesus mandando 12 discípulos, deu poder a 12 e mandou pregar o evangelho somente para os perdidos da casa de Israel. Mandou não ir pelos caminhos das gente que são gentios. Não vai, gentios são aqueles que não são israelitas. Não vai para lá. E nem para os samaritanos, que não se comunicava com os judeus, não se comunicava com o povo de Israel. Não vai por lá, só prega para Israel, só Israel tinha esse direito. Mateus capítulo 15, você vai encontrar lá uma história da mulher samaritana, da mulher cananeia. A mulher cananeia com a filha endemoniada. E ela começa agora a clamar a Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não respondeu palavras. Sabe por que Jesus não respondeu para ela? Porque ela não era israelita. Só o povo de Israel tinha esse direito. E agora essa mulher clamando, gritando. E o discípulo de Jesus: Jesus, tu quer que eu disperso ela? Ou seja, manda ela embora, espanca ela, faz qualquer coisa de ruim com ela. O discípulo de Jesus perguntou isso para Jesus. E começou a dizer para Jesus: dispersa essa mulher. Ele estava se sentindo contrariado com o clamor daquela mulher. Porque só o povo de Israel tinha direito de Deus. Nós não tinha. E Jesus disse: olha, eu não fui enviado. Está escrito em Mateus capítulo 15, você vai ver lá, nesse texto, a mulher cananeia. Jesus então diz: eu não fui enviado, senão só para o povo de Israel. Só para o povo de Israel. Olha que situação, olha que situação. Mas para a nossa felicidade, o povo de Israel agora rejeita esse Jesus. Mata os profetas. Mateus capítulo 23, você vai ver lá no finalzinho, Jesus chorando, reclamando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Agora a tua casa vai ficar deserta. Daí para frente, Jesus agora abandona o povo de Israel. Lucas capítulo 14, você vai encontrar nesse capítulo uma história que Jesus conta uma parábola, dizendo que ele fez uma grande festa, e para esta festa só convidou o povo de Israel, e convida os príncipes de Israel, todos eles para participar da festa de Jesus. E sabe o que acontece? Cada um mandou uma desculpa: eu não posso ir para a festa, porque eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentar. Outro dizia: eu não posso ir para a festa porque eu me casei, estou em lua de mel, tenho que pegar minha mulher. Cada um contou uma história. Ninguém quis comparecer à festa. Na parábola que Jesus conta, Jesus se irrita com esse povo de Israel. E Jesus agora diz para os seus servos: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão começar a entrar pelos valados, lá por tudo enquanto é lugar, aquele lugar feio. Vou botar aqui na minha linguagem, conjecturando, só para você entender. Vai pelos morros, pelas favelas, pelos becos, pelas áreas onde tem favelado, onde tem boca de fumo, onde tem bandido, onde tem ladrão, onde tem marginalizado, onde só tem coisa feia. Vai lá e começa a convidar eles. Segundo a Bíblia, lá em Lucas 14, você vai ver lá na grande ceia, está escrito lá o seguinte: Jesus mandando: vai e traga os mancos, os aleijados, os cegos, né, os paralíticos. Sabe quem são esses? Eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você que somos esses. Vai lá e manda eles entrar na festa. Se alguém não quiser entrar, obriga eles a entrar. O que é obrigar eles a entrar? É fazer isso que eu estou fazendo. Ninguém quer ouvir a pregação do evangelho. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Para piorar a situação, tem um montão de ex-evangélicos que se desviaram. O diabo entrou neles 7 demônios piores e faz eles agora pregar, dizendo que a igreja de Jesus é ruim, é sistema religioso. Eles começam agora a pregar contra a igreja,
falando, eu já passei por lá 20 anos, passei por lá 30 anos, já fui pastor, e eu lá dentro eu só sofri para fazer você não vir. Eles esqueceram que Jesus tirou eles da macumba, tirou eles do tráfico, tirou eles da orgia, tirou eles da enfermidade que não tinha cura. Agora eles se desviam, dando ouvido às doutrinas do diabo, e agora eles começam a pregar contra os crentes, contra os pastores, contra as igrejas, contra o templo onde a igreja de Jesus congrega. O nome desse processo em que o povo de Israel foi abandonado, desertado, porque não quiseram ouvir mais Deus, não aceitaram mais a palavra de Deus. O nome desse processo se chama graça. O que é graça? Graça, a palavra graça, ela significa favor não merecido. Por que favor não merecido? Porque nós, que não somos israelitas, não merecíamos a salvação. Só o povo de Israel que merecia. Agora, porque o povo de Israel rejeitou, agora Jesus manda chamar os mancos, aleijados, cegos, mudos, surdos, que somos nós, que somos de outras nações, né? Nós só adorava imagem, só era feiticeiro, só queria saber de idolatria. Agora Jesus manda chamar nós. E diz o seguinte, aqueles que rejeitaram, que é os príncipes, o povo de Israel, de maneira nenhuma provará da minha ceia. De maneira alguma eles vão provar da minha ceia. Agora a ceia de Jesus, onde todos nós que fazemos parte da igreja de Jesus, nós vamos estar ceando com o pai Abraão, e nessa ceia só vai participar nós, que são de outras nações, aqueles que creem em Jesus, aqueles que não se desviaram, daqueles que estão segurando aí até o fim, no nome de Jesus. Mas o povo de Israel que rejeitou, eles perderam esse direito. E eu queria convidar você para que você aproveitasse essa oportunidade que Deus nos deu, o povo de Israel caído e nós de pé, para que você não rejeite. A pregação do evangelho, ela tem sido pregada para todo mundo, e só aqueles que creem em Jesus que vai entrar no céu. É só quem crê em Jesus que vai ter essa oportunidade de receber como Salvador, como Senhor. Só aqueles que creem no nosso Deus. Essa fase de oportunidade para quem não é israelita, ela vai passar, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus são as pessoas que se converteram ao evangelho. De acordo com a Bíblia, a igreja significa o corpo de Cristo. E o próprio Cristo é a cabeça desse corpo. Esse corpo é composto de ovelha, mestres e pastores. E todos aqueles que se converteram ao evangelho de Jesus é ovelha de Jesus. Todos aqueles que se converteram ao evangelho de Jesus são membros desse corpo. E esse corpo só quem está nesse corpo que é membro. Quem se desviou, aquele que se desligou, botando culpa no pastor, botando culpa nas ovelhas ou no mestre, essas pessoas perderam o direito. O desviado, segundo a Bíblia, está escrito em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 8, que depois que eles provaram, receberam o Espírito Santo, sentiram o gosto do céu, e depois saíram fora, eles perderam a salvação. Segundo Pedro capítulo 2, do versículo 20 ao 22, 3 versículos apenas, lá está escrito que melhor seria que esses que se desviaram, que saíram fora, não conhecessem o caminho, porque depois que eles conheceram o caminho e saíram fora, eles passaram a ser considerados para Deus como porcos, considerados como cão. Cão é quem se desviou, e a Bíblia diz que os cães ficarão pelo lado de fora. Você que está fora, você só tem uma oportunidade. Quem se desviou tem jeito, tem se voltar. Tiago capítulo 5, nos dois últimos versículos do capítulo 5 de Tiago, você vai encontrar lá que se alguém conseguir converter esse que se desviou e cobriu um montão de pecado e salvou uma alma, então o desviado só tem salvação se ele voltar a se converter, se ele voltar a se arrepender e se ele voltar para Jesus de novo. Ah, mas acontece que eu prego, eu amo a Deus, eu faço assim, eu faço assado, mas fora do corpo não tem valor. Só tem valor se estiver no corpo. Tem que estar agarrado no corpo, tem que ser membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja é composta de ovelhas, pastores e mestres. Então eu queria convidar você, eu estou ali no Jardim Hangar, em Duque de Caxias, aqui perto. Quem mora em Bariê sabe onde que é, né? Se você vir para em Bariê, é só perguntar o Jardim Hangar, qualquer um te mostra. O nome da rua é a Rua Canal da Figueira. Chegando nessa rua tem uma padaria ali, logo pertinho da igreja, em frente da igreja tem uma padaria.
A igreja fica em frente a essa padaria. Vale a pena você ficar com Jesus? E ali você vai ver os crentes que você chama de bobo, otário. Olha, tem gente que faz uma crítica muito grande contra o Bispo Macedo. Eu queria dizer que eu não sei dos pecados do Bispo Macedo. Essa história de se ele é pecador ou não, é com Deus. Essa parte nem Bispo Macedo, nem Valdomiro, Sila Malafaia ou qualquer outro, não me cabe eu medir o tamanho do pecado deles. Mas uma coisa eu quero trazer um destaque para você que está ouvindo aqui a minha voz, né? Que eu não posso, o meu celular ele só filma daqui para lá, ele não é aquele celular que vira pro lado do meu rosto, né? E eu não me preocupo com isso, eu não quero mostrar minha cara. Se tiver que mostrar, eu mostro também, mas eu vou ter que comprar outro celular. Mas o que eu queria dizer para você, que o Bispo Macedo, ele começou a pregar o evangelho numa pracinha em Petrópolis. Num negócio bem simples, com pinguim de membro, pinguim de pessoas assistindo a mensagem do Bispo Macedo. Em 30 anos, o Bispo Macedo já estava em 197 países. Nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, tá entendendo? Até no Japão, o Bispo Macedo estava lá com o templo. Aonde eu moro aqui no município de Magé, é difícil você passar num bairro e não ver um templo da Universal do Reino de Deus. Ora, se aqui em Magé, aonde eu moro, eu vejo vários templos da Universal do Reino de Deus, em vários bairros, eu imagino que em todos os municípios desses 197 países tem templo da Universal. Como é que um homem desse vai estar errado diante de Deus? Quem é que deu condição a ele de levar o evangelho para 197 países? Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos visto aí homens conseguindo levar esse evangelho a lugares bem distantes. Então eu não posso falar que um homem desse é do diabo. Agora, se ele está bem ou mal com Deus, não me cabe, não me compete, porque eu não tenho nenhum aparelho de medir isso, eu não tenho poderes para julgar ninguém. Eu tenho que olhar para o meu lado, para que eu possa chegar no céu. Se eu ficar me preocupando com a vida dos outros, dos pastores, eu não consigo pregar o evangelho para você que está me ouvindo. Eu não terei tempo para ganhar almas para Jesus. Se o Bispo Macedo ganhou milhares de almas para Jesus no mundo, e eu não tenho condição de chegar nesse mundo, né? Para mim está sendo difícil, só se Deus me levar lá. Deus tem poder para tudo. Então, aonde eu estou, eu tenho que ganhar alguém para Jesus. Por isso eu queria convidar você que está se sentindo aí destruído. Muitas das vezes você está no tráfico, quer sair, mas o seu chefe diz assim, se tu sair, tu morre. Aí vem o medo. Às vezes você está devendo, né, aquele negócio que você usou e não conseguiu pagar, tem que continuar roubando para pagar. E o diabo, ele bota a pessoa na miséria. Ah, mas o cara roubou milhões. Eu ouvi um testemunho de um homem na igreja que ele virou chefe do tráfico de um momento para outro. Então você é chefe. Ganhou muitas mulheres, muito apartamento, muitos carros, muito dinheiro em conta bancária. Ficou um milionário e protegido por todos eles. Ninguém se aproximava dele, a polícia apontava lá embaixo. Ele estava bem protegido, porque eles não deixavam nem a polícia chegar perto dele. Mas um dia, esses mesmos amigos dele disseram, olha, a partir de agora, você não é mais nosso chefe, você vai morrer. E ele então levantou os olhos ao céu, em fração de segundo, e disse para ele, olha Deus, se tu me livrar, eu vou ser crente. E eles tentaram matar na bala, as balas não saíam, todas as armas emperraram. Então falou, já que a gente não consegue matar você na base da bala, nós vamos matar você na base da paulada. Pegaram um pau lá e você tem que correr. Ele fraqueia, aquele monte correndo atrás dele, e o lugar onde ele estava era um matagal cheio de espinho, o espinho pegando pela cara, pelos peitos, e ele correndo e eles atrás dele, e ele conseguiu se escapar daquela multidão, mas com o corpo lanhado de sangue, todo, né, com marca no corpo, porque Deus faz ficar uma marca no corpo da pessoa, para que a pessoa, quando for dar testemunho, não dizer que está enganando, né? Tem que mostrar a marca. Jesus morreu na cruz, a marca ficou na mão de Jesus, e ele mostrou, tirou a camisa e mostrou dentro da igreja as marcas no corpo dele, todo lanhado, mas não morreu. E Deus, depois que livrou ele da morte, ainda encheu ele do Espírito Santo. Eu queria dizer para você que está ao alcance da minha voz, que aquele que recebe Jesus, ele recebe um sinal. Quem crê recebe um sinal. Aonde está escrito isso? Marcos, capítulo 16, versículo 17. Está escrito, é por isso que o desviado não será salvo. Porque quem recebe esse sinal, ele tem que conservar esse sinal até o fim. Porque se perder esse sinal, ele perde a salvação.
vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente, ele tem que conservar. Existem dois tipos de desviado. Existe aquele desviado como o filho pródigo. Ele sai da igreja por causa de pecado. Sai da igreja iludido, ele sai da igreja porque ele acha que no mundo... Ele pensa, eu fui criado na igreja. Nunca fui no baile, nunca peguei muitas mulheres, nunca fumei, nunca bebi. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, nunca fui num teatro, nunca fui num cinema. E ele vai sair da igreja e vai experimentar esse mundão. Quando ele cai lá no mundo, o demônio da miséria pega ele. Agora ele que vivia uma vida confortável na igreja, que tinha de tudo, ele agora passa a ser um miserável, um desgraçado. E ele passando fome, ele começa a analisar, meu Deus, quantos crentes na igreja, agora cheiroso, limpinho, casado com suas esposas, e eu aqui na miséria. Eu estou com seus esposos, e eu na miséria. Eu vou voltar para a igreja. Então essa pessoa, ele é recebida com todo carinho, igual o filho pródigo foi recebido. Mas existe aquele que sai para outro evangelho. Gálatas capítulo 1. Você vai encontrar lá do versículo 9, a partir do versículo 9 você vai encontrar lá, se me falar memória, 4 ou 5 versículos você vai encontrar lá, pessoas que saem para outro evangelho. Esse outro evangelho é o evangelho maldito. A pessoa agora começa a pregar dizendo que ele é que prega a verdade. Só ele que conhece tudo. Começa a falar mal de crente, para ele todo mundo tem defeito. Todas as igrejas não têm valor. Tem defeito o dízimo, tem defeito o templo, tem defeito tudo que pertence a Deus. A Bíblia foi adulterada. Ele agora começa a ver defeito em tudo. Para ele o crente é otário. Tá entendendo? Para esse aí não tem jeito. Porque ele foi para outro evangelho. Ele se tornou amaldiçoado. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8, está escrito que é impossível que ele de novo, ele volta a se arrepender, ou ele volta a se converter. Ele passa agora a postar o que se chama fábula. Fábula, para quem não sabe, é desenho, figurinha, cartazes, né? Aqueles negócios que você vê no Facebook. É um tal de kikiki, cheio de cara, né? Cheio de deboche, cheio de gargalhada, zombando dos crentes. Imagine bem uma pessoa endemoniada, porque está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45, que esse desviado ele fica com 7 demônios no corpo. Agora ele endemoniado e fica zombando dos crentes que não tem demônio. Fica zombando dos crentes que está cheiroso, que está limpinho, que está pregando a palavra. Para ele, quem prega a palavra é cão guloso. Para quem saiu da igreja, quem prega a palavra é ladrão e é salteador. E a Bíblia diz que cão guloso era só o povo de Israel. Está escrito lá em Isaías 56, a partir do versículo 11. Você vai ver lá, do versículo 11, cão guloso era o povo de Israel, o crime de Israel. Salteador e ladrão, você vai encontrar lá em João capítulo 10. Jesus falando que contando uma parábola, no versículo 6, capítulo 10 de São João. No Evangelho de São João está escrito no versículo 6 que Jesus contou uma parábola. Versículo 6. No versículo 8, nessa parábola que Jesus contou, Jesus falou: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrão e salteador. Quem é que hoje, que está nas igrejas, veio antes de Jesus? Mas para o desviado não tem esse entendimento. E lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, né, de João, capítulo 10, no versículo 16, Jesus disse que tem outras ovelhas, que somos nós, que convinha agregar ao povo de Israel que se converteram ao Evangelho. No meio do povo de Israel teve um grupo que se converteu ao Evangelho. Esse grupo que se converteram, eles serão salvos. Mas aquele grupo que não se converteu, eles serão julgados. A igreja vai julgar eles. Está escrito em Mateus capítulo 19, no versículo 28. Você vai encontrar lá Mateus 19, 28, que a igreja de Jesus vai julgar as 12 tribos de Israel, porque não creram no Evangelho. E quem é desviado já está julgado. Desviado não vai entrar no céu. Se morrer desviado já era. Então eu queria convidar você que está desviado, volta para Jesus. Volta depressa. E eu vou fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir, ó Deus, aquele que tiver alcance desse vídeo, que for até o fim, que ouvir aqui essa oração, meu Deus, começa a libertar agora, purificar, curar, sarar, da vitória. Puxa com o braço forte, meu Deus, os crentes, os pastores que estão pregando no Brasil e no mundo.
Continua dando força àquelas ovelhas que prega, aqueles crentes que fazem a tua obra, quem jejua, quem não jejua, aquele que se consagra, aquele que não se consagra, aquele que é crente, aquele que tem sido perseguido, aquele servo de Deus, ó Deus, que tem passado por provação de todo tamanho. Guarda no trabalho, guarda na rua, guarda em casa. Crente, meu Deus, que tem seus filhos desviados, a sua esposa ou seu esposo desviado, começa a trazer de volta para Jesus. Eu te peço, ó Deus, em favor dos crentes, entra tu com providência. E aquele, ó Deus, que não é crente, mas que sente a presença do Espírito Santo, pega ele, mostra para ele qual é o caminho da igreja, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Eu te entrego, meu Deus, essas pessoas na tua mão, já crendo que no nome de Jesus, todos eles vão receber uma vitória de Deus, a salvação das suas almas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Quero pedir a você que continua, né, compartilhando esse meu vídeo, para que chegue a mais pessoas. Eu estou aqui em cima do monte, que eu sempre venho aqui para orar. Esse monte é um monte poderoso, um monte maravilhoso, a gente ora aqui. Por que o crente ora no monte? Jesus, quando estava passando por uma aflição muito grande, ele podia orar em qualquer lugar, mas ele subiu no monte e orou. E houve até uma transfiguração lá no monte, né? Quem lê a Bíblia sabe que apareceu Moisés e Elias, né? Aparece lá para Jesus, transfigurado. Olha só que coisa linda, e foi no monte. E Pedro, olhando aquilo, disse que faria 3 cabanas. Uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Coisa linda. E o monte é um local que, igual aqui onde eu estou, ninguém está ouvindo a minha voz. Só quem está ouvindo a minha voz é o nosso Deus. O irmão que estava aqui no monte já desceu, ele já orou, já leu a Bíblia e já orou. E para que esses crentes fazem isso? Aqui em cima Deus dá inspiração, meu querido. É aqui em cima que o crente desce cheio de renovo. Ele desce cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ele desce totalmente modificado. Vale a pena ser crente, né? Nós vamos estar sempre gravando vídeos, né, de evangelismo da igreja, dentro da igreja ou fora da igreja. Em vários lugares que eu estou indo, nós vamos estar gravando aqui esses vídeos. E eu queria convidar você para me ajudar compartilhando e também dando ouvido à palavra de Deus, lendo a Bíblia. Não dá ouvido àqueles desviados que começam a pregar contra a crente, não. Você mesmo pode ir falando com Deus. Deus me revela. Se você crê, não é acreditar, é crer. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Quem crê, coloca a alma em Deus. Quem acredita, qualquer falhazinha, eu não acredito mais, né? Você pode acreditar ontem e hoje não. Mas quem crê, crê até o final. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.